tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais o Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida. E criança é sinônimo de curiosidade e isso às vezes pode significar perigo. Logo quando começam a andar, as mãozinhas agarram qualquer coisa para se apoiar. É neste instante que os pais devem ficar atentos, pois qualquer descuido pode gerar um acidente. Eles crescem, mas o medo não passa. A correria dentro de casa e os objetos perigosos de fácil acesso passam a ser as maiores preocupações de mamães e papais vigilantes. Como nossas mães nos diriam, todo cuidado é pouco. Por isso, hoje o Viver Bem relaciona algumas precauções que você pode tomar para evitar que os pequenos se machuquem e o que fazer em casos de acidentes domésticos. Então, neste primeiro momento, a gente recebe a doutora Raquel Souto, que é pediatra, que é muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, doutora? Bem. Satisfação em recebê-la aqui com a gente, para falar sobre este tema, para fazer um alerta para os pais, para tranquilizá-los caso aconteça algo, porque o nome já diz, né? Acidente, eles podem ocorrer, né? Na verdade, assim, quem tem criança em casa tem que ter um certo cuidado, tem que fazer um ambiente seguro. Cozinha, banheiro, corredor, escada, porque na verdade, prevenir é melhor do que remediar, digamos assim. Porque o custo é alto de um acidente. Um acidente doméstico, ele pode acabar com muita coisa. Uma criança pode ficar internada, uma criança pode ir a óbito, diversas coisas. Então, assim, o prevenir é o principal. E os acidentes, eles causam um problema de saúde pública, doutora? Hoje é uma realidade do nosso país? Hoje, infelizmente, é uma realidade. Na verdade, assim, é um problema de saúde pública. A quantidade é absurda das crianças que entram em emergência engasgada, queimada, por intoxicação exógena. Tanto que hoje tem uma lei, foi estipulada em abril, já virou uma lei federal, chamada Lei Lucas, que foi uma mãe que teve um filho ido a óbito por consequência de um engasgo por conta de uma salsicha. Ele foi num passeio de escola, distribuíram cachorro-quente, que é uma coisa comum, né, em lanche. Ele comeu, engasgou, ali ao redor não tinha ninguém capacitado para, e 2 dias depois ele evoluiu a óbito. Então ela, junto com a irmã dela, eles levantaram essa campanha e acabou que a lei realmente foi instituída. Ou seja, assim, realmente a gente tem um problema de saúde pública com relação aos acidentes domésticos. Quando a senhora comenta sobre o custo dos acidentes domésticos ser alto, poderia até ser a gente poderia até minimizar essas internações para estar ocupando com outras doenças, já que os acidentes podem ser prevenidos e algumas doenças não, né, doutora? Na verdade, eu acho que assim, o custo aí não é financeiro. Financeiro sim, mas assim, eu acho que o custo de um pai, de uma mãe perder um filho, eu acho que é muito maior. Né, assim, a sociedade em si, perder uma criança de 11 meses engasgada com um pedaço de brinquedo, é uma coisa assim lastimável. Eu acho que assim, o custo é muito alto nesse sentido. Quais são os acidentes domésticos mais frequentes, doutora? Na verdade, depende muito de idade, né? Mas geralmente gira queda, afogamento. Ah, afogamento com o quê? Eu não tenho piscina em casa. O balde de água. O balde de água que você deixa a roupa de molho. As crianças são curiosas, né? Elas querem conhecer o ambiente. E assim, elas não têm discernimento que quando cai no balde, consegue sair. E é minuto. É o tempo que você vai ao banheiro, você sai ali da varanda, a criança está na sala, vai pra varanda e acabou. Banheira. Quantas mães já não encheram a banheira, aquela banheira rasa que não tem pé, dentro do box e foi sair pra sala. E a criança tá girando, você acha que você tá vendo a criança. Queimadura por eletricidade, queimadura na cozinha por conta de panela. Você tá fazendo a comida, a criança tá ali no seu pé. O cabo da panela está pro lado de fora, às vezes o bule extrapola, a água vaza. Então, assim, são coisas muito comuns. Engasgo com pequenas coisas, balão, né, que parece bobo. Você vai numa festa, você traz balão para casa, aquele balão estoura, você deixa aquele plástico ali. Aquilo ali é bala, uva, tomate cereja, essas coisas mínimas, pequenas, que
que é assim, é devastador, digamos assim. E que infelizmente percebo assim que as mães, né, é uma realidade, da mulher brasileira ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, a mulher cuidar da casa, a mulher ter que trabalhar, a mulher ter que cuidar da criança, e as crianças, elas exigem um cuidado integral, né? Então a gente não pode nem culpar as mães por assim, isso, na verdade, né, assim, a mãe não é culpada. Na verdade, falta conhecimento de fazer ambiente seguro. Né? Vamos supor, na cozinha, o que você pode fazer na cozinha? Você pode botar a grade na cozinha, a tampa da panela sempre virada para trás. Então, assim, são coisas que a gente tem como prevenir. Tomada, protetor da tomada, o remédio da avó, que às vezes fica ali de fácil acesso. E outra, os remédios hoje em dia, eles têm as embalagens de remédio, material de limpeza, só que às vezes a gente troca. Né? Tipo assim, veio um grande volume, vou botar num volume menor, numa embalagem menor. E ali é tão fácil acesso que as crianças hoje, elas, com 2 anos, elas sabem abrir a garrafa. Elas sabem abrir. E assim, ela tem curiosidade para saber o que é aquilo ali. Aí vem acidente. Assim, a culpa não é da mãe, nem do pai, nem do responsável. Na verdade, assim, é um acidente. Só que assim, o que eu falo é o seguinte, vamos prevenir. Tem medidas pra gente prevenir. Ou às vezes, tipo, queda. O sofá tá próximo da janela. Você que olha de fora, você não vai imaginar que a criança em 2 minutos, em 1 minuto, vai sair de onde você tá, vai subir o sofá e vai cair pela janela. Mas acontece. Acontece. Escada. Eu tenho uma escada em casa. Às vezes você não tem a proteção do lado. Às vezes você não tem a grade em cima e nem embaixo. Se não tem em cima nem embaixo, bota a proteção do lado. E às vezes nem isso é suficiente para segurar. E às vezes nem isso é suficiente para segurar. Então, assim, ter criança em casa, até assim, maior, 5, 6 anos, você tem que ter vigilância. Tem que estar embaixo dos olhos. Mesmo assim, a gente tem muita tarefa no dia a dia. Na verdade, assim, a mãe ou o pai, não a mãe, né? O responsável em si, que às vezes a criança fica com uma avó que já é um pouco mais idosa. Então, assim, tem certas restrições. Então, assim, é fazer um ambiente seguro para esse tipo de coisa não acontecer. E treinar, e ser treinada. Porque quando a gente treina, quando a gente busca conhecimento, as coisas, quando acontecem, são mais fáceis. Um exemplo, se uma criança engasgar em casa, se você não tiver conhecimento, você vai ter que ir no primeiro pronto-socorro, ou buscar ajuda de bombeiro, ou buscar ajuda de alguém. Isso aí você perde tempo. Quero que a doutora me responda no próximo bloco como obter as informações necessárias para a correta proteção da criança. Então, a gente vai para a primeira pausa do programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você de casa, não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre acidentes domésticos, muito comuns, principalmente entre crianças, né? Por isso queremos ensinar algumas medidas para você de casa evitá-los, preveni-los. A doutora Raquel Souto está aqui conosco, colaborando com o tema de hoje. Perguntei no bloco anterior, doutora, como obter informações necessárias para a correta proteção da criança? Na verdade, o primeiro ponto é buscar informação, né? A mãe ali no final da gravidez, acho que a família ali que está recebendo uma criança, na consulta pré-natal, na última consulta, fazer uma consulta, que ali ela vai saber a amamentação, e ali vem também um acidente, para você preparar a casa. Tem mães que gastam horrores em protetor de berço, brinquedo para o berço. Isso aí é complicado, porque pode ser que a criança ali tenha alguma coisa pequena, aquilo ali pode se engasgar. Então, assim, a gente divide em lugares que são piores, né? Cozinha, corredor, varanda e escada. Então, a primeira coisa, na cozinha, botar a grade, né, protetora, e por acaso, mas meu filho abre, bota as duas, bota uma trava em cima. Existem marcas, inúmeras marcas que travam. Tem umas que abrem o feixe, prendem em cima. Então, assim, para a criança abrir embaixo e abrir em cima, você já cria uma dificuldade. Mas ela abre. Do tempo que ela está abrindo, ela tendo essa dificuldade, você já observa, você já tira a criança dali. Fogão, trava nos botões, né? É muito importante. Varanda, não se ter balde, os baldes serem guardados de cabeça para baixo e vazios. Se você tem piscina em casa, na varanda, com proteção, porque, mas meu filho sabe nadar. Na hora do risco ele não sabe, na hora que ele cai ele não sabe. E uma coisa que é importante também, que eu não falei no bloco anterior,
Em caso de afogamento de crianças até maiores, menores não, que a gente acaba tendo que entrar na água para poder tirar. Mas crianças maiores, tentar dar alguma coisa, ou um pedaço de madeira, ou um isopor, que ela consiga sair para você não entrar e acabar sendo afogado junto. Porque a gente não sabe da profundidade da piscina, nem nada. Entrando nessa categoria de acidentes domésticos, doutora, eu queria que já que a senhora entrou no mérito do afogamento, eu queria subdividir, então, esses acidentes domésticos. Aconteceu um caso de afogamento em casa com uma criança. Qual é a primeira medida que o pai deve ter? Na verdade, a primeira medida é você ter noção se a criança está acordada, a criança está desorientada, você tira as coisas que estão obstruindo, né? Tipo, se tem uma roupa que está obstruindo, você abrir via aérea. Você abre via aérea, chama socorro e retira a criança daquele lugar onde ela está. Você pode fazer manobras de reanimação, só que isso é num outro momento de criança estar desacordada, enfim. Mas assim, o primordial é você tirar a criança de dentro, ver se tem alguma coisa ao redor, que vamos supor, às vezes ela tomou alguma coisa e caiu ali dentro. Então assim, tirar alguma coisa que tenha na boca, ou às vezes, tipo assim, muita água. Então você deita a criança e chama socorro nesse primeiro momento. Outra situação bastante comum na tela, então, mais um tipo de acidente doméstico, queimadura. Doutora, o que fazer? Queimadura. Existem dois tipos de queimadura. Pode ter queimadura elétrica, né, que você coloca o dedo na tomada. Então assim, primeira coisa, prevenir. Você vai botar lá o protetor. Caso aconteça, se a criança botar o dedo na tomada, não bota a mão para tirar, porque senão você toma um choque junto. Sempre tem um isolante, uma madeira, um tapete de... Mas eu acho que é quase impossível uma reação de uma mãe ou de um pai, né, doutora? Porque não é treinado. Se buscar assim, se for uma coisa assim comum, se for uma coisa rotineira, se você é bem treinado, você faz. E assim, mãe, pai, a gente realmente fica desesperada. Até eu, como pediatra, quando tem alguma coisa com a minha filha, fico, opa, não, peraí, mas você lembra. Então, assim, eu acho que o ponto principal é você buscar informação, que aí você vai ter noção, na reação, o menino botou o dedo na tomada, você não vai puxar. Você vai parar, você vai procurar alguma coisa que tem ao redor, e sempre tem. Sempre tem um brinquedo, sempre tem um cabo de vassoura. Até para ter condições do salvamento, né? E aí você com aquilo ali, você puxa. Senão você acaba indo dois acidentados. Tem relatos que às vezes a criança vai, a mãe vai e o pai vai e os três fazem corrente. Mais um tipo de acidente doméstico na tela, quedas. Quase impossível evitá-las com crianças, Quase impossível né? evitar com as crianças. Então assim, o que a gente tem que pensar? Primeiro a área externa, né? A área externa a gente tem que, se o piso é liso, que a criança esteja sempre calçada, não lavar a varanda com sabão, com a criança ali circulando e nem dar objetos tipo assim, vassoura, porque se a criança é menor, ela não tem noção de se equilibrar, escorrega, cai, aí pode bater com a parte posterior da cabeça que a gente chama occipital, que é uma parte que é pior, tá? Então assim, esse tipo de coisa é afastar os móveis de perto de janela, que as janelas tenham proteção. Mas eu não tenho como. Então afasta e deixa fechado. Então assim, é melhor deixar fechado do que você favorecer o risco da criança subir. Banco, não deixar banco tão visível, porque a criança pega, bota ali e sobe e cai. E se acontecer, doutora? Se acontecer, na verdade assim, depende da situação, né? Vamos supor, se a criança cai da janela, liga, pede socorro e vai lá socorro para você ver a condição que a criança tá. Que na verdade assim, a queda é difícil o pai conseguir fazer alguma coisa, né? Porque assim, já é um acidente mais grave. Então assim, na queda a gente prioriza muito a prevenção para que não aconteça. Certo. Mais um tipo de acidente doméstico, intoxicação. Intoxicação. Tem diversas formas de intoxicação. Intoxicação por material de limpeza, intoxicação por remédio. Então assim, não deixar em excesso. Usar as embalagens mesmo próprias dos produtos e tirar do marco da criança. E quando for tomar medicamento, não tomar na frente, porque ela tem aquela curiosidade de saber o que é aquilo ali. A gente queria agradecer a participação da doutora Raquel. Agradeço bastante. Conosco. Afinal, todo o conteúdo de orientação para o nosso telespectador é muito bem-vindo. Obrigada, viu, Obrigada, doutora? Renata. E você de casa vai aprender no próximo bloco o que fazer em caso de engasgamento das crianças. O pessoal do Corpo de Bombeiros está aqui conosco para ensinar você manobras de primeiros socorros. Você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre acidentes domésticos. As crianças normalmente aprontam, a mãe passa ali por um momento despercebido e aí acontece um acidente. O que fazer quando você se depara com uma situação como essas? Bom, a gente recebe agora o cabo Tiago Gomes Diniz, que é do Corpo de Bombeiros, para ensinar você de casa a, de repente, qual medida, qual atitude tomar num caso de engasgamento. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tiago, é comum esse tipo de situação aqui na nossa região? É mais comum do que deveria ser, né? É uma situação comum porque, às vezes, um descuido, um momento, principalmente com lactentes, são bebês, onde depois de mamar não arrotou, vem a se engasgar com leite materno. Então, é uma situação que acontece por várias vezes, né? Acontecendo, o pai e a mãe podem tomar algumas atitudes até que o socorro chegue no local, certo? Isso. Tem algumas manobras que a gente pode realizar, né, para tentar desobstruir as vias aéreas da criança. O principal problema é o nervosismo dos pais no momento, né? Então, primeiramente, é tentar manter a calma. Sei que é difícil porque envolve, né, um ente querido, lá uma criança, mas é tentar manter a calma primeiramente. Outra, tem as manobras de tapotagens. São as manobras que a gente vai mostrar ali com o RESC posteriormente, que são manobras que a gente pode tentar desobstruir as vias aéreas da criança até a chegada do socorro especializado. No caso aqui no estado de Rondônia, em Porto Velho especificamente, tem o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Então eu quero pedir o auxílio do Paulo Roberto Resque da Cruz, que é cabo do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Rondônia, e queria até que o Tiago fosse comentando pra gente que manobra é essa, o passo a passo dessa manobra. Como eu falei inicialmente, primeiramente tentar manter a calma. Outra é observar, tentar identificar qual a situação, o que está ocorrendo com o bebê, né, ali no momento. Vou colocar primeiramente o bebê na posição como se estivesse vertical, posição em pé. Essa posição naturalmente já estimula o bebê a tossir ou a chorar. Aí você vai identificar, se ele não consegue chorar, se ele não consegue tossir, é porque está com obstrução das vias aéreas. Então eu vou ter que iniciar ali as manobras de tapotagens. Primeiramente, vou procurar um assento para eu ter mais controle da criança, uma melhor estabilidade. Vou colocar a criança aí de peito para baixo, no caso de decúbito ventral, colocando a mão ali em volta da boca da criança, com cuidado para que eu não possa apertar as partes moles, né, da criança. Então coloquei ele, vou levemente inclinar a criança de cabeça para baixo, né, aproximadamente 15 graus, e vou realizar 5 tapotagens, mãos fechadas, espalmadas na região escapular da criança. 5 palmadas. Realizei as 5 palmadas, vou girar a criança de peito para cima, decúbito dorsal. Vou olhar as vias aéreas da criança, tentar identificar se tem algum objeto ou o leite materno, né? Ou algo que a criança estivesse bebendo, e vou realizar depois 5 compressões. Essas compressões são realizadas com os 2 dedos, né? Indicador e o médio. No peito, no externo da criança. Ali, como é que eu vou posicionar esses 2 dedos? Linha dos mamilos, né? E em cima do osso externo. E vou realizar 5 compressões. Realizei as 5 compressões, vou identificar novamente, não tendo a desobstrução e não identifiquei também o objeto, vou realizar essa manobra novamente. Até quando eu vou realizar essa manobra? Até a desobstrução das vias aéreas, eu identificar que desobstruiu, a criança começou a chorar livremente, ou até a criança ficar inconsciente. E como é que eu vou identificar que ela ficou inconsciente? A criança vai perder a movimentação, vai ficar relaxada, né? Perdeu a consciência, eu vou ter que procurar uma superfície rígida. No caso, posso colocar uma mesa ou sobre o chão. Vou colocar uma toalha ou um paninho sob as escápulas da criança para dar uma leve inclinada no corpo, no tórax da criança. Vou observar primeiramente as vias aéreas da criança, tentar identificar o objeto ou se há a saída do leite materno, e vou agora realizar 2 ventilações, né? A ventilação no lactente, no bebê, você vai abarcar o nariz e a boca do lactente com a boca do adulto, e você vai soprar somente o ar da bochecha, né? Não soprando mais que isso, porque você pode acabar agravando a situação do bebê. Realizei as 2 ventilações, vou realizar agora 30 compressões. Lá no início a gente realizou 5, mas a partir do momento de inconsciência, a gente vai realizar as 30 compressões. 5, 6, 7.
Realizei as 30 compressões, vou observar novamente a boca da criança, verificar se eu encontro ali o objeto ou se há a saída do material. 29, 30. Olhei, aí vou verificar o que agora? Os sinais vitais. No lactente, os sinais vitais, para poder verificar a circulação e respiração, o melhor local para verificar a circulação é o pulso braquial, que ali é o pulso na região do braço da criança. Verifiquei, não é próximo ao punho, é entre o cotovelo e o ombro. Com 2 dedos, o indicador e médio, vou verificar se há circulação. Tendo circulação ainda, vou verificar o abdômen, se há movimentação, ou seja, se o abdômen da criança está movimentando. É claro que a gente está ensinando tudo de forma bem rápida, né? Mas a gente sabe que os pais, no momento do ocorrido, não conseguem manter a calma. Aí vocês vão explicando passo a passo via telefone enquanto o socorro chega até o local. Isso. Esse procedimento, quando em contato com o CIOP, nosso centro integrado aqui em Porto Velho, o bombeiro que está de plantão lá, ele vai orientando os pais, né, as manobras que devem ser efetuadas nesse tempo, até a chegada do socorro especializado. E, em sua maioria, obtemos sucesso nesses resgates aqui? Na maioria das vezes, obtemos sucesso, sim. Justamente porque essa ação do pai, mantendo a calma, pode salvar a vida da criança. Primeiramente, o bombeiro orienta o pai a ter calma, colocar o telefone no viva voz, se tiver alguém próximo, também auxiliar nas manobras, né? E tentando orientar pelo telefone como deve ser feita a manobra de forma correta. Tiago, tem uma dica assim, olha, não fazer isso quando ocorrer um engasgamento? Não posso fazer de jeito nenhum. Quando a criança engasga com o objeto, tem que ter muito cuidado com objetos sólidos na hora de retirar o objeto, se você identificar. Porque esse objeto você não sabe se ele tem arestas e pode acabar agredindo a parte interna das vias aéreas da criança. Então, todo cuidado, colocar o dedo com cuidado e retirada com cuidado. Certo. E qual é o telefone para eu ligar caso ocorra algo do tipo? O telefone do Corpo de Bombeiros é 193 e também temos a equipe do SAMU que atende aqui em Porto Velho pelo telefone 192. A gente queria agradecer a participação de vocês. Na verdade, assim, o tempo é curto para a gente poder ensinar tantas coisas, né? O Corpo de Bombeiros realiza palestras educativas. Estão de parabéns por todo esse trabalho de salvamento. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. A gente sabe realmente que o tempo é curto para muita informação, mas sempre que precisar, vocês podem contar com o Corpo de Bombeiros. Muito bem, você de casa tenha um ótimo fim de semana. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Obrigada.